Olá, boa noite para você, nosso ouvinte da rádio mais gostosa da cidade, você que acompanha a gente também aqui pelas plataformas digitais, Instagram, Facebook, YouTube, nosso portal, e também a gente tem produzido conteúdos audiovisuais para o nosso aplicativo, né? Você baixa o aplicativo aí da Paiquerê FM 98.9, clica lá no ícone TV e você acompanha alguns dos nossos programas ao vivo. E hoje está no ar aqui o nosso podcast Informando 98.9, esse 18º episódio da segunda temporada, que é um bate-papo com os nossos colunistas da 98.9. E hoje eu estou recebendo aqui Paulo Cesário. Muito bem-vindo. Boa noite, Carol. Muito bom estar aqui mais uma vez. Paulo, que é síndico 5 estrelas, veio até, ó, uniformizado. Tô até uniformizado, né, com a camiseta. E agora, né, tem uma outra certificação. Isso, agora... FGV Conase. Isso, agora mais certificação da FGV Conase. É uma outra certificação que tem no mercado condominial, né? Uma delas é a Síndico 5 Estrelas e agora da FGV Conase. Né? Já tem alguns anos também essa certificação e o Conase, né, ele promove essa certificação e quem faz a chancela é a FGV. No caso do Síndico 5 Estrelas, né, é a Gabor, Síndico 5 Estrelas, faz que promove ela e quem faz a chancela é a Fundação Vanzolin, que é da USP, que faz a chancela de várias certificações por aí, pelo Brasil. E também tem uma outra novidade, né, que muitas vezes o pessoal não sabe. O Secov Paraná lançou uma certificação também. Ah, legal. É um curso e no final você sai certificado. Eu também estou fazendo. Mais uma. Não pode parar, né, Carol? Não, tem que estar sempre aí, sempre se atualizando, sempre conhecendo um pouco mais, porque o mercado não para. Paulo é especialista, então, né? Nessa administração condominial e também nosso parceiro no Rádio Notícias Segunda Edição, no Papo Reto, né? Dando dicas aí para os síndicos, para os moradores, de maneira geral, né? A gente vai falar de um assunto hoje que eu fiquei um pouco chocada quando vi a imagem e falei assim, acho que rola um papo legal com o Paulo. Não sei se vocês acompanharam, mas em Hortolândia, uma mega caixa d'água de um condomínio predial, né? Estourou, explodiu. Sei lá quantos mil litros eu dei uma olhada invadiram lá o prédio. Né? Eu dei uma olhada e assim, essa caixa d'água para 300 mil litros, aproximadamente isso. É muito isso, Muito, é muita coisa, muita água. Né? E é daquelas compridas, né? Para as pessoas entenderem, para quem não viu o vídeo, né? Se eu não me engano, essa caixa d'água... ela vai ser ou de aço ou, se eu não me engano, alumínio, tá? Mas como não sou engenheiro, não vou entrar muito nesse assunto, tá? Mas isso daí dá uma dor de cabeça pro síndico que é grande, porque ela estourou, né? E essa vazão aí da água tomou conta. Inclusive, se eu não me engano, até o segundo andar ali dos prédios, da primeira torre, né? Porque acho que são algumas torres nesse condomínio. O que eu consegui apurar, né? Dando uma olhada nas reportagens, tudo. O que aconteceu, né? Essa caixa d'água estourou por volta da 1h30 da manhã. Ainda bem que foi esse horário. Teve sorte, né? Sorte, mas muita sorte. Carol, porque se isso daí acaba estourando num horário de pico de movimento, porque ela estourou, a sorte é que ela estourou grande parte para a rua. Inclusive, até quando ela deu esse estouro, né, assim, ela rompeu, parte da estrutura dela voou na rua. Então, isso poderia ter pego alguém. Alguém que estivesse passando ali, né? Na verdade, um motoqueiro passou um pouquinho antes, assim, momentos antes passou um motoqueiro e a caixa d'água rompeu ali. Dá para ver na filmagem, né, da câmera de segurança, dá para ver isso daí. Então, esse cara teve muita sorte. E aí a gente pensa, né, nessa questão, mas e dentro ali do condomínio, né? Nossa. De quem seria a culpa disso? Quem é que vai arcar com essas consequências? Por sorte, ninguém se feriu, né? Mas com certeza teve prejuízo ali nos primeiros apartamentos, né? O que você falou, né, sobre a questão da água, né? A água em si, ela invadiu os primeiros apartamentos do térreo, tá? Mas, assim, com a força que veio, o respingo que deu, ela chegou a pegar outros apartamentos, mas não causando dano, pelo que eu entendi, assim. Mas no primeiro andar, ela deve ter estragado alguma coisa. Lama para limpar, talvez substituir piso, né? Sofá, essas coisas todas. Com certeza vai dar um prejuízo para o condomínio ali. Bom, quem que é responsável precisa analisar. Né? Precisa analisar muito bem, porque assim, vai depender quanto tempo esse condomínio foi entregue, se essa caixa d'água é nova, se não é. Então, assim, se o condomínio foi entregue há pouco tempo, eu não consegui achar isso na reportagem. Quanto tempo, né, que ele foi construído. Então, assim, mas também vale porque a gente vai estar falando aqui para vários síndicos, né? Então, acho que vale essa ressalva para todos. Se é novo,
a caixa d'água tá com garantia ainda da construtora. Novo que eu digo aí, sei lá, seus 5 primeiros anos, né? Para ter certeza. E depois disso, aí o condomínio tem as manutenções que têm que ser feitas. Inclusive hoje, o que acontece? As manutenções, elas têm que ser muito bem acompanhadas, têm que ser registradas para servir justamente numa ocasião dessa, não, olha, eu síndico... A semana passada ela foi vistoriada, por eu exemplo, síndico né? estou fazendo todas as manutenções necessárias. Todas as manutenções que precisam ser feitas estão sendo feitas. Porque se não tiver isso depois, a construtora pode não dar a garantia daquele item que deu problema. Mesmo que ela seja nova, né? Mesmo que ela esteja ali dentro da... Mas é que a garantia hoje, né, inclusive saiu, né, uma nova normativa sobre isso, a garantia hoje, ela depende da manutenção. Tá? Muitas garantias. Claro que assim, cada item é um caso diferente. Assim como o carro, né? Sim, falar, como o carro. Se não adianta você usar o carro sem nenhuma manutenção, chegar lá e falar, eu quero, então não tá funcionando direito. Quando você faz a compra, você não faz um contrato com a concessionária? Você não tem que levar o carro para fazer as primeiras manutenções? É sua responsabilidade, né? E se você deixa de levar, o que acontece? E dá um problema? A responsabilidade é minha, né? Tua. É o mesmo caso. É o mesmo caso. Então, assim, agora aconteceu ali, né? O que aconteceu, lógico, o condomínio vai ter que ressarcir, assim, né? E aí vai cobrar de quem for direito. Se for uma caixa d'água nova que foi colocada ali, né, e tem um engenheiro responsável, tem uma empresa responsável, vai ter que cobrar dessa empresa. Porque tudo que mostra ali, a caixa d'água não passou por nenhum processo, não foi alguma coisa que bateu nessa caixa d'água. Uma chuva, né? sei lá, ou né? Ou uma chuva com ventos muito fortes, né? Se há um acidente, né, devido à natureza, assim, é diferente, né, o tratamento. Mas no caso ali, não, a caixa d'água de repente rompeu. Aparentemente estrutural, né? Aparentemente algum problema estrutural. Agora, por isso que eu falei que depende muito do tempo, né? Porque numa caixa d'água já tem alguns anos, se não tem nenhum defeito nela, ela não vai ter esse tipo de comportamento, né? Assim, não vai explodir do nada. Alguma coisa pode ter acontecido. Então, você está vendo? Tem muitas análises que têm que ser feitas. Não é assim tão fácil olhar e falar, a culpa é do síndico. Não, não é. Quando a culpa é do síndico? Porque a gente gosta, tá? De culpar o síndico. A gente gosta, culpar o síndico é um esporte nacional, acho que junto com o futebol. Eu acho legal não também. Aliás, um beijo pra Dona Inês, minha síndica. Então, assim, culpar o síndico acaba sendo um esporte nacional, né? Então... Eu quero saber que horas que é a culpa do síndico, então. Bom, ok, no caso, vamos, da falta de manutenção. Vamos pegar uma coisa assim mais clara. Ok, tem a caixa d'água lá, o condomínio já tem 20 anos e nunca foi feita a manutenção da caixa d'água. Tá? Quando apareceu uma enferrujada na caixa d'água, alguma coisa assim, o que foi feito? Foram lá e pintaram. Não resolveram. Então, isso daí, se não foi feito manutenções, se não foi, não só fazer, né, mas que igual eu falei para você hoje, não foi registrado tudo isso, que tem que ter a prova, pode né? sobrar para o síndico depois, tá? Porque o síndico, ele é responsável civil e criminalmente pelo condomínio e ele é responsável na ação ou na omissão. Num caso desse, se ele não deu manutenção, ele pecou na omissão. Na omissão. E aí ele vai responder. E aí, provavelmente, a pessoa dificilmente ela vai virar e falar assim, não, tá bom, eu pago. Provavelmente quando ele vai ter que mover uma ação, provavelmente vai entrar um outro síndico, aí os moradores vão, né, entrar com uma ação contra o síndico e vai chegar a um ponto, pode chegar a um ponto sim, como síndico, ele ter que responder com os bens dele. Existe algum fundo de reserva para isso? Por exemplo, vamos arrumar isso aqui por enquanto e depois a gente vê de quem é a responsabilidade? Como é que funciona? Sim, porque, por exemplo, o condomínio tem um fundo de reserva. Tá? Digamos que aconteceu esse problema. Porque não vai dar para esperar lá a caixa da resolver de quem é a culpa para poder consertar essa caixa d'água. O condomínio deve ter um fundo de reserva. Tá? Isso vai depender do tempo do condomínio, esse fundo de reserva pode ser maior ou menor. Por isso que eu sempre falo, tenha muito cuidado com o que você vai fazer com o seu fundo de reserva. Porque tem condomínio que vê dinheiro no fundo de reserva e quer gastar tudo. Vai lá, aprova em assembleia e gasta e acabou. Não, gente. Tem que ter para esses momentos. Pode acontecer alguma coisa, você nunca sabe. Por exemplo, uma caixa d'água, vamos pegar um condomínio, um prédio, sei lá, 20 andares, a caixa d'água deu problema, vazou e pegou apartamentos, pegou elevador, isso aqui. Você tem um seguro do prédio. Tem que lembrar isso também. Seguro importantíssimo. E aí, o que acontece?
O seguro vai pagar na hora? Não. Então você vai ter que ter um dinheiro para já ir resolvendo e depois você entra com o seguro. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, tá? Ok. É bem rápido e a gente volta já já com o segundo bloco do nosso Informando 98.9.